Abençoados as bênçãos. Saiba que você é um abençoado. Graça e paz. Um ótimo dia a todos. Um ótimo domingo a você. Um ótimo dia. Talvez você esteja me assistindo e não seja domingo, esteja me assistindo pela gravação. Um ótimo dia para você. Recebo que tudo está bem na sua vida. Recebo que essa situação que você está passando, Deus mesmo conforte e console o seu coração, para que você entenda a perfeita, santa e agradável vontade do Senhor na sua vida. Bom? Abençoados com todas as bênçãos. Abençoada Angelina de Carvalho, lá de Cuiabá. Um abraço abençoado. A sua participação para mim é muito importante. Já te falei isso e gostaria de falar aqui para o mundo, não é isso? A sua participação é muito importante. Um beijo para você. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos, não só a abençoada Angelina, mas todos que estão nos assistindo. Meu nome, para você que ainda não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, aqui o Brasil, não é isso? Abençoada por Deus, bonita por natureza. Porque foi Deus que fez assim, então ela é assim. Muito obrigado pela sua participação, você que já está ao vivo e também pela gravação. Hoje vamos aqui falar a respeito de um tema bem difícil, bem complicado para a religião, não é isso? Porque é uma das bases da religião, que é o pecado. Vamos falar o que diz o Evangelho. O Evangelho da Graça, que foi revelado ao apóstolo Paulo, ele deixa bem claro para nós que nós não temos pecado. Isso é uma coisa muito séria, né? Então, mas também peço a você que compartilhe aí a mensagem no seu Facebook, compartilhe a mensagem com seus amigos, se sendo aí possível. E também gostaria de convidar você que se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal no YouTube para fazer com que a palavra corra e seja glorificada. E esse canal se chama Canal Abençoados com todas as bênçãos. Não poderia ser outro, né, abençoados? Neilton Cardoso. Deixa aí o seu comentário aí na mensagem, aí nos comentários aí, comentando para que as outras pessoas possam ver e entender o que é uma vida sem pecado. O que é viver sem pecado nesse pacto atual. Bom, para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo Dino Sani. Um abraço para você, muito obrigado para você. Muito me honra ter o ministro do seu quilate participando aqui comigo aqui. Muito obrigado. Tá bom? Então vamos aqui dar início aqui a esse assunto bem importante que diz: não temos pecado. Que coisa! Eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo e que ainda não tiveram os olhos do entendimento iluminados, já estão aí me xingando, me ofendendo, já xingaram a minha mamãezinha que está aqui bem pertinho de mim, mas abençoados, é o que diz o Evangelho. E vamos ver aqui, vamos ler aqui o primeiro verso, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Corinto, a igreja de Corinto, no capítulo 15, no verso 17. Pegue a sua Bíblia aí com bastante carinho, não fique só me ouvindo não, acompanhe, anote, veja que o que eu estou falando se está de acordo ou não com o que está escrito. Porque a nossa fé não se baseia na opinião de um homem, não se baseia na visão que um homem teve, que foi para o monte e Deus revelou. Não é isso não. A nossa fé se baseia naquilo que está escrito no Evangelho da Graça de Deus e que foi revelado ao apóstolo Paulo. Então eu convido a você que pegue a sua Bíblia e acompanhe com bastante carinho, com bastante coragem, porque tem que ter coragem para acompanhar o que está escrito. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, diz: e se Cristo, olha só, olha o que diz o apóstolo Paulo, e se Cristo não ressuscitou, olha, veja bem, nós cremos que Cristo ressuscitou, não temos nenhuma dúvida a esse respeito. Ele ressuscitou, morreu naquela cruz e no terceiro dia, como havia prometido, como havia avisado desde lá do tempo dos profetas, ele ressuscitou. Então, o evangelho, abençoados, pregado por Paulo, por isso que acontece muita confusão. O evangelho pregado por Paulo é o do Cristo ressuscitado.
o que Paulo escreve nas suas 14 cartas é depois que Cristo ressuscita. Ele não faz menção assim para nós a respeito do Jesus de Nazaré, como sirva assim alguma coisa para nós. É somente depois que ele morre e ressuscita. Um evangelho sem pecados. Esse evangelho que o apóstolo Paulo prega. E por fé, vivendo por fé. Por isso que ele fala, o justo vive por fé, depois que Cristo morre e ressuscita. Então ele escreveu, se Cristo não ressuscitou, vamos aqui imaginar aqui, vamos delirar, não faz de conta, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, uma fé sem resultado, uma fé sem sentido. E ainda, olha agora, preste bem atenção aqui na segunda parte desse verso, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Por que que ele diz ainda? Por que que o apóstolo Paulo diz ainda permaneceis? Porque, abençoados, antes de Cristo ressuscitar, antes de Cristo passar ali na cruz, antes de ele pagar o preço, antes de ele acabar com a lei de Moisés, o pecado estava presente no mundo. Até a cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou, o pecado estava ali. Agora, quando Cristo ressuscita, o que que acontece? Ele tira o pecado do mundo. Abençoado. Vamos entender isso assim, passo a passo, com bastante calma. A morte e ressurreição de Cristo dividiu. Veja bem, a morte não foi o nascimento. Não foi quando lá Maria teve lá Jesus de Nazaré naquela manjedoura. Não foi ali não. A divisão foi na morte e ressurreição de Cristo. Dividiu a época, o tempo, a existência do pecado. Quando Cristo morre e ressuscita. Por isso que está escrito, aqui nós lemos aqui, 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, mas ele ressuscitou, ainda estamos nos nossos pecados. Veja o que Paulo falou para aquela igreja. Olha, a igreja de Corinto. Olha, vocês parem e pensem, falando para a igreja de Corinto. Vocês parem e pensem. Se Cristo... E porque Paulo pregava a ressurreição de Cristo, não é isso? Olha, se Cristo não ressuscitou, então nós estamos em pecado. Mas, abençoados, por favor, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que Deus lhe deu um bom raciocínio, você é uma pessoa culta, não é isso? Um filho de Deus. Pare e pense, por favor. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, mas Cristo ressuscitou. Então, como é que nós estamos em relação ao pecado? Pare, por favor, analise e questione o que você tem ouvido esses anos todos, questione o que você está, as suas convicções a respeito desse assunto, porque Paulo diz, olha, se ele não ressuscitou, mas ele ressuscitou, são duas fases diferentes, e nós cremos que ele ressuscitou, então, pessoal, nós não temos pecado, Por quê? Pelo simples fato de Cristo ter ressuscitado. Bem, vamos seguir, porque isso é um assunto bem difícil, não é isso? A religião, tudo que é religião, principalmente onde eu passei, a religião chamada evangélica, por mais de 30 anos, quase 35, eu acredito até que um pouquinho mais, né, de 35, a religião ensina que Cristo ressuscitou. Quando eu estava lá na religião, eu pregava lá, eu falava, escola dominical, essas coisas todas, você fala, Cristo ressuscitou, e as nossas pregações, a pregação da religião é em torno que Cristo realmente ressuscitou, mas também ensina que estamos em pecado. A religião é assim, ela foge desse contexto do apóstolo Paulo, ela prega que Cristo ressuscitou, mas também ensina que estamos em pecado. Por quê? A religião, ela não separa o antes e o depois de Cristo. O antes da cruz e o depois da cruz, onde Cristo morreu e ressuscitou. A religião não separa. Por isso que ela não consegue entender esse verso aqui do apóstolo Paulo. E se Cristo não ressuscitou? A religião não separa isso. Parece que é a mesma coisa, vivem hoje fazendo coisas como se Cristo não houvesse ressuscitado. E também a religião não sabe o que foi pecado. Quando nós falamos de pecado para alguém, uma vez eu quase fui excluído do sistema, porque segundo a religião eu cometi um pecado de ir na praia.
Mesmo, imagina, Rio de Janeiro, verão, 40 graus, né? Um sol aqui daqueles. Eu tinha mais ou menos de 20 e poucos anos. Fui para a praia. Quando eu voltei, bem vermelhinho, bem torradinho, né? Eu fui chamado a atenção, tive que me retratar, me desculpar para não ser excluído, porque eu cometi o pecado de ir na praia. A religião não sabe o que é pecado. Olha, 1 João, capítulo 3, verso 4, o apóstolo João, que viveu no tempo do pecado, que ele foi criado na religião, ele é um mestre lá da religião do judaísmo, ele explica o que é pecado, porque a Bíblia ela foi escrita por judeus. Então, eles sabem o que era pecado. Olha só o que diz, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 4, ele explica assim, ó, qualquer um, lá falando lá com os judeus, qualquer um que pratica o pecado, também transgride a lei. Então, ele está associando transgressão da lei com pecado. Por quê? Por que ele fez essa associação? Por que ele diz que quem pratica o pecado também transgride a lei? Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, para João, qualquer um que deixasse de cumprir um dos 613 ordenanças, estava em pecado. Isso aí é isso que a Bíblia chama de pecado. João explica bem claro. Pecado na Bíblia não é você ir na praia, não é você falar um palavrão, não é você tomar uma cerveja. Na Bíblia, pecado era qualquer um que transgredia a lei, que deixasse de cumprir pelo menos umzinho só, não precisava mais do que isso. Um dos 613 mandamentos. Por isso que João escreveu aqui na primeira carta também, no capítulo 1, vamos ler aqui, 1 João, capítulo 1, no verso 8. Por isso que ele falou assim, se dissermos que não temos pecado, olha, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Claro, abençoado, ninguém conseguiu cumprir a lei. Todos pecavam. De uma maneira ou de outra, iria pecar, porque a lei era um labirinto. Te levava a cumprir 2, 3, 4, automaticamente você escorregava no quinto, no sexto e no sétimo, para pecar, para ninguém. Isso foi um código aí de Deus, para ninguém conseguir cumprir a lei de Moisés. E verso 9 diz, se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o verso 10 diz assim, se dissermos que não pecamos, se alguém lá do tempo de João, lá da lei, que participou da lei antes da cruz, antes de Cristo ressuscitar, se disser que não tem pecado, fazemos-lo mentiroso. E sua palavra, a palavra de Jesus de Nazaré, claro, não está em nós. João falando ali do tempo da lei, lá da lei de Moisés, não se poderia falar que não tinha pecado. Por quê? Porque ninguém cumpria a lei, abençoado. Todos transgrediam a lei. De uma maneira ou de outra, todos transgrediam a lei. E pecado na lei, no tempo antes da cruz, era transgressão à lei. Qualquer um transgrediu a lei, escorregou aqui. Então você é um pecador. Você lembra? Um exemplo que nós usamos muito e falamos aqui sempre, bem conhecido, aquela mulher adúltera que levaram lá na presença de Jesus, lá, o que foi que Jesus falou para aquele povo? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aquele que nunca descumpriu, nunca transgrediu uma lei dos 613 mandamentos, dá uma pedrada nela aí. Ninguém se atreveu a fazer isso, abençoados, porque todos transgrediam a lei, todos eram pecadores, todos. Isso que é pecado na Bíblia. Quando você lê pecado aqui, falando aqui na Bíblia, está falando de transgressão. Agora, por que a morte e a ressurreição de Cristo deu fim ao pecado? Porque Paulo fala, se Cristo não ressuscitasse, então fica bem claro que o fim do pecado foi ali. Romanos capítulo 7, vamos aqui voltar a Romanos, carta que escreveu o apóstolo Paulo, no capítulo 7, no verso 7 também diz assim, que diremos, pois? Olha, por que a morte de Cristo deu fim ao pecado? 7. Que diremos, pois? O que nós vamos falar a respeito desse assunto? É a lei pecado? O apóstolo Paulo pergunta. E ele mesmo responde, né? Porque é o único abençoado na Bíblia que pode responder sobre esses assuntos, porque ele recebeu a revelação do próprio Deus. De modo nenhum.
De modo nenhum. Mas eu não conheci, olha só, eu não conheci o pecado senão pela lei. Como é que Paulo conheceu o pecado? Pela lei de Moisés. Por quê? Eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, ele conheceu o pecado através da lei. E verso 8 diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, pela lei, obrou em mim toda a concupiscência. Porquanto, sem a lei, veja o que você está lendo, sem a lei, estava morto o pecado. Antes de Deus imputar a lei, antes de Deus acrescentar a lei, o pecado estava morto. E o verso 9 diz, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, quando Deus acrescentou a lei, reviveu o pecado e eu morri. Então fica bem claro que a função da lei de Moisés, era mostrar o pecado. Porque no verso 9, ele diz, mas vindo a lei não estava, vindo a lei, o pecado, a transgressão da lei de Moisés, reviveu e eu morri. Para ter uma transgressão, abençoado, tem que ter uma lei. Então, por quê? Porque nós falamos, que nós não temos pecado. Por que nós falamos isso? Pois, abençoado, essa mesma lei que reviveu o pecado, que o apóstolo Paulo falou aqui, que foi acrescentada, já teve fim, já acabou. Porque houve um tempo que não tinha lei. Antes lá do povo de Moisés não havia lei. Deus acrescentou a lei e a lei que trouxe o pecado, trouxe a transgressão. Romanos capítulo 10, verso 4 diz assim, ó, o fim da lei, o fim do mandamento, o fim das 613 ordenanças é Cristo na cruz. Paulo aponta para a cruz, tudo que Paulo fala é apontando para a cruz, é Cristo. Para a justiça, para a justificação de todo aquele que crê. Se você crê, então você foi justificado por Cristo. Agora, o mandamento, a lei que dava vida, que dava legitimidade ao pecado, teve fim. O que dava força, o que sustentava o pecado, a transgressão, que era a lei de Moisés, teve fim. Quando? Quando Cristo morre e ressuscita. Lembra? Você lembra? Olha só. Vamos apertar mais um pouquinho. Você lembra de João Batista, né, o batizador? Ele estava lá no deserto, lá, João capítulo 1, verso 29. Depois você leia aí. João, livro histórico de João, capítulo 1, verso 29. João estava lá batizando lá as pessoas. Num certo momento, ele viu Jesus de Nazaré se aproximando. O que foi que ele falou? Toda religião conhece esse verso. Toda religião conhece. João falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Agora, a pergunta é, tirou ou não tirou? Será que João se enganou? Não é bem assim. O próprio João disse quando viu Jesus, olha, está chegando aqui no nosso meio aqui no nosso convívio agora aqui, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Vamos aqui a Hebreus, capítulo 9, verso 26, que é a mesma coisa diz o apóstolo Paulo. Paulo repete aqui as palavras aqui de João, olha só, verso 26, Hebreus 9, 26, que diz assim, ó, de outra maneira, de uma maneira diferente, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, falando a respeito da morte de Cristo ali na cruz. Mas agora a morte de Cristo, ali quando Cristo morre e ressuscita, mas agora, na consumação dos séculos, quando ele consumou todas as coisas, uma vez se manifestou, fez uma aparição pública, fez um ato público, para quê? Para quê? De acordo com como disse lá João Batista quando viu Jesus, para aniquilar, para destruir, para dar fim ao pecado. De que maneira? Pelo sacrifício de si mesmo, pela morte dele ali na cruz. Ele acabou, destruiu com o pecado. Hebreus capítulo 9, verso 26. Na cruz, Cristo aniquilou o pecado. Então, depois que Cristo morre e ressuscita, ninguém pode ser chamado de pecador, ninguém pode ser chamado de transgressor. Por quê? A lei acabou, o pecado acabou, a transgressão acabou. Por quê? Sem lei para se transgredir,
sem pecado. Como é que você vai ser acusado de transgressor de uma lei se essa lei acabou? Aqui no nosso país mesmo você pode ter, isso acontece muito no trânsito, não é isso? Muitas leis que são aplicadas e se você descumprir, você é chamado de transgressor daquela lei, mas de repente o governo, por alguma razão, acaba com aquela lei. Não, a partir de hoje, essa lei, ainda mais na mudança de governo, que mudam muitas leis, então, essa lei aqui não existe mais. Você pode ser culpado por aquela lei que o governo terminou? De maneira nenhuma, abençoado. Assim é a transgressão à lei de Moisés. Ninguém pode ser chamado de transgressor, de pecador, como diz lá João na sua primeira carta, se o próprio Deus deu fim à lei de Moisés. Sem lei para se transgredir, sem pecado. Como está escrito lá em 1 João, capítulo 3, verso 4, que ele diz que pecado era transgredir a lei. Pensa, abençoado, por favor, abençoado, pensa. Você é um ser pensante. Pense, a lei que dava força, que dava vida à transgressão. Acabou a lei, acabou a transgressão. João, se estivesse aqui hoje, junto aqui comigo, aqui, ele ia falar, vocês não são pecadores não, porque a lei já acabou. Pecado era transgredir a lei lá de Moisés, e a lei acabou, abençoado. Não pode ser chamado. Agora, eu gostaria de fazer aqui uma observação, é bem importante aí, que você precisa ficar atento. A lei de Moisés, os 613 mandamentos, foi aplicada somente aos judeus. Somente eles que tinham o privilégio de transgredir essa lei. Somente a eles que poderiam ser chamados de pecadores. Nós, os gentios, nunca nos foi dada a lei de Moisés. A nós nunca foi aplicada. Deus nunca se direcionou a um gentio usando a lei de Moisés. Romanos capítulo 2, verso 14, está escrito isso. Por favor, você leia e acompanhe aí, que diz que a nós, os gentios, nunca foi aplicada a lei de Moisés. A religião, veja bem, vamos aqui avançar mais um pouquinho. Receba que você esteja entendendo, que você esteja acompanhando e que Deus mesmo esteja iluminando, né, os olhos do seu entendimento para você entender que você não tem pecados. Porque nós mesmos não temos poder de convencer a ninguém, nem a mim mesmo eu consegui me convencer, eu fui convencido pelo próprio Deus e recebo que Deus mesmo ilumine os olhos do seu entendimento. A religião, ela usa alguns versos da Bíblia, veja bem, da Bíblia, para justificar a existência do pecado. Eu já ouvi muitas pregações, eu já fiz pregações usando a Bíblia para justificar que realmente você é um pecador mesmo. E usando a Bíblia, olha só, vamos ver aqui um aqui, ó, que é bem conhecido nosso, que eu mesmo usava esse verso aqui para justificar nas minhas pregações, nos meus discursos, que realmente o pecado estava presente. Ó, Isaías 59, no verso 2, olha o que disse aqui o profeta Isaías. O que escreveu o profeta Isaías? Ele disse assim, ó, 2, mas as vossas iniquidades, Isaías falando para o povo lá de Israel, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Separa. As vossas iniquidades separam vocês do vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Então, o pecado faz separação entre o homem e Deus, diz o profeta Isaías. O pacto, abençoado, veja bem por que isso aqui era verdade. O pacto era o da lei e ninguém conseguia cumprir. Então a transgressão fazia separação. Por isso que Isaías disse, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Porque ali, naquela época, todos transgrediam. A transgressão da lei separava o homem de Deus. Separava a transgressão. É isso que ele está falando. Não separa mais. Transgressão, não tem mais transgressão. Pecado não pode separar mais. Por quê? A lei teve fim. No tempo de Isaías, quando Isaías falou isso aqui para o povo, que Deus mandou, avisa o povo isso aí, ó. Ele avisou, a lei estava de pé, a lei estava valendo. Poderia sim transgredir a lei, porque o mandamento estava em validade. Estava em validade. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que depois de Isaías na cruz, Cristo acabou com a lei de Moisés. E também usa um verso aqui bem importante,
que diz Romanos. Esse aqui eu tenho certeza que se você já foi pelo menos uma vez na religião, numa igreja, num lugar chamado igreja evangélica, você já ouviu esse verso aqui. É Romanos capítulo 3, verso 23, que diz assim, ó, 3:23. Porque todos, olha o que diz aqui, ó, diz assim, ó, todos pecaram e destituídos, separados, todos, isso aí é todos, estão da glória de Deus. Todos estão separados da glória de Deus. Diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A religião, eu lia muito esse verso e conhecia, explicava, falava a respeito desse verso. Eu lia esse verso aqui e falava 1 hora, né? 1 hora de pecado, apontando, não, porque você está destruído da glória de Deus, você está separado. E a religião lê muito esse verso, mas não explica o verso 24. O verso 24, eu pulava e ia lá para outro verso e não li esse verso 24, que diz assim, olha, acompanha comigo o verso 24. Romanos capítulo 3, verso 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Pela redenção que há aonde? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Vamos repetir. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Agora, a pergunta é, quem é que foi justificado gratuitamente? Quem? Aqueles que estavam separados da glória de Deus, do verso 23. Que diz que todos pecaram e foram destituídos. E no verso 24 diz que aqui foram justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Separados que foram justificados, não estão mais em pecado. Então, abençoados, pensa, por favor, para e pensa. Se foram justificados, se aqueles que estavam em pecado, que estavam destituídos da glória de Deus, foram justificados, não estão mais em pecado, abençoado. Que pecado é esse se você foi justificado? Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, pela graça, temos paz com Deus. Não é que você vai ter. Não, Cristo já ressuscitou. Você está em paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, estamos justificados e em paz com Deus. Nunca em pecado. Você não está em pecado com Deus. Você foi justificado pela morte de Cristo. Vamos ler aqui mais uma vez o verso 23 e o verso 24 junto. Olha só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vírgula. O assunto não acabou. Continua. Diz assim, ó, verso 24. Sendo justificados aqueles que pecaram gratuitamente pela sua graça. Foram justificados, abençoados. Estamos em paz com Deus. Estamos justificados, não em pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Veja bem, 2 Coríntios 5, 19. Diz que o próprio Deus, o Espírito, o próprio Deus, estava ali na cruz, em Cristo, ali naquele momento, justificando, reconciliando com Ele mesmo todos os seus filhos e não imputando a ninguém pecados. Abençoados, Deus não imputa pecado em ninguém. Depois da cruz, depois da ressurreição, Cristo, o próprio Deus, não imputa pecado em ninguém. A religião que imputa. A religião te aponta pecado, a religião diz que você está em pecado, que você precisa se arrepender, que você precisa pagar um preço, mas Deus não imputa, Deus não te aponta, Deus não te acusa pecado, porque ali na cruz, abençoado, Ele acabou com a lei de Moisés, Ele acabou com a razão, com o motivo, com a possibilidade de você pecar ali na cruz. Tirou a lei de Moisés, então você não pode mais transgredir a nada. Ele acabou com essa possibilidade. Nem que você queira, você acorda um dia aí, né, assim meio pelo avesso, né? Hoje eu vou cometer um pecado contra Deus. Sinto muito, abençoado, mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Por quê? Porque Deus não considera pecado no Filho. Deus não considera, Ele pagou o preço, Ele acabou com a lei de Moisés. Aquilo que dava vida, aquilo que dava motivo, dava razão,
Acabou no próprio Deus. Agora, o que a religião usa para apontar pecado, porque a religião, eu falo porque eu apontava pecado nas pessoas, a religião, o que ela usa para apontar pecado, o Evangelho diz de obras da carne. É isso. Porque eu tenho certeza que eu já conversei com abençoados, pessoas próximas a mim, e a primeira coisa que eles me falam, então quer dizer que se eu beber todas, se eu fumar, se eu cheirar, se eu prostituir, se eu fizer todas essas coisas, não é pecado? Ó, eu poderia até falar para você que não é, porque não é, mas vamos fazer melhor. Vamos ver o que diz aqui o Evangelho. Vamos ver se essas coisas são pecado. Romanos capítulo 5, verso 19. Começa no 19. Diz assim, ó, por quê? Romanos 5, 19. Onde está? Está aqui. Não, isso aqui é Gálatas, né? Romano é Gálatas, abençoado. Por favor, Gálatas, vamos lá. É isso? Gálatas, aqui está. 5, 19. Isso, agora sim. Diz assim, ó, por quê? Olha o que diz. Porque as obras da carne... Você está lendo aí na sua Bíblia? Por favor, se não tiver, ó, tem esse trabalhozinho, porque é muito importante que você veja isso. Veja isso se você não conhece, se você ainda pensa, você entende que o pecado está, que o homem é o pecador. Leia aí, por favor. Diz assim, ó, porque as obras da carne são conhecidas, são manifestas, têm aparição pública, as quais são. E aqui vem uma relação que eu tenho certeza que você conhece todas elas, ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, peleja, e vai inveja, e vai embora, muitas coisas. Então, veja bem, o que diz? O que diz? O que é conhecido? O que o Evangelho fala aqui? O que é conhecido? Pecado ou obras da carne? O que está escrito? O que o Evangelho diz aqui? O que Paulo escreveu aqui? O que são conhecidos? O que está manifesto? O que é? É o pecado? Não, são obras da carne. Seria a mesma coisa? Pecado e obras da carne, será que seria a mesma coisa? Com certeza não, abençoado. De maneira nenhuma, não são iguais. Pecado, veja o que é pecado. Pecado é transgressão da lei. Nós acabamos de falar aqui, né? Pecado era transgredir a lei. Fazia separação entre Deus e o homem. No tempo da lei, qualquer um que pecasse, que transgredisse a lei, estava automaticamente separado de Deus. Não faz mais, porque a lei acabou. Agora, obras da carne são os desejos da sua carne. Vai dizer para mim que você nunca sentiu vontade de cometer uma prostituição. Receba que tu não faça, porque isso não é bom. Mas vai dizer que você nunca sentiu vontade de beber todas. Ou outras coisas que você teve que... Não, isso não é para mim, eu sou um filho de Deus, esse desejo da minha carne não serve. Mas com certeza o Evangelho diz aqui, ó, são conhecidas, são manifestas. E qualquer um está sujeito a essas coisas. Eu recebo que você não caia nisso, porque você vai sofrer. Obras da carne, os desejos da sua carne. Você planta, você mesmo, não sou eu, você mesmo vai colher. Eu vou colher aquilo que eu plantar. Obras da carne. Mas não te separa de Deus. Obras da carne não te separa de Deus. De maneira nenhuma. Olha só, diferente do que diz a religião. Gálatas 6, 7 diz, não erreis. Veja bem, olha o que diz aqui o Evangelho. Não errem. Não cometam obras da carne. Não errem. Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Por quê? Por que não se zomba de Deus? Porque tudo que o homem semear, tudo que você fizer nesse corpo de carne, isso também você vai colher, abençoado. Vai colher. Depois da morte e ressurreição de Cristo, nada pode nos separar dele. Agora, o que você planta nessa carne, isso sim você vai colher. Agora, depois que ele morre e ressuscita, ele acabou com a lei de Moisés e não há mais essa possibilidade. Romanos, vamos a Romanos, capítulo 8, estamos aqui chegando bem no finalzinho, Romanos 8, 33. Olha, para aqueles que dizem que o pecado ainda está e pode nos separar de Deus. Romanos 8, 33, diz assim, ó. Acompanhe comigo aí, por favor. Diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que pode acusar um filho de Deus? A religião? Só a religião, não é isso? E é Deus quem os justifica. Abençoado, foi Deus mesmo que te justificou. Essas coisas erradas que você faz, você está justificado. Apenas você vai colher
o que você plantou. Eu já vi abençoados aí colhendo coisas, eu mesmo já colhi situações tremendas. Por quê? Porque fui eu que plantei. E o verso 34. Quem os condenará? Os filhos de Deus. Paulo aqui falando. Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? Quem foi? Foi Cristo. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E o verso 35. Veja o que diz aqui o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é abençoado? Não, eu passei ali no bar do seu Zezinho, ali tinha uma cachaça ali, uma cervejinha, eu não aguentei, bebi e estou separado do amor de Deus. Veja se é isso que diz. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição ou a fome? Ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito. Está escrito, abençoado. A nossa fé está apoiada nisso aqui, ó, no que está escrito. Não é na nossa opinião, no que está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. E o verso 37. Mas em todas essas coisas, todas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que morreu lá, que deu a vida por nós, abençoados. Então, nisso aqui que nós lemos aqui, onde que Deus nos vê em pecado? Ou aonde é que Ele nos julga pelas obras da nossa carne, pelos desejos da nossa carne? De maneira nenhuma, abençoado. Deus não vai te julgar pelo que você faz nessa carne, Ele não vai te chamar de pecador. Porque o que dava força, o que dava pressão para o pecado, razão, motivo para Deus te chamar de pecador, ver pecado em alguém, era a lei. E Ele tirou a lei. E a lei nunca nos foi dada. Nunca nos foi dada, nunca foi imputada a nós, nunca foi acrescentada a nós a lei de Moisés. Então Deus nunca vai te ver como pecador. Cristo morreu, ressuscitou para apresentar a Ele mesmo, a igreja santa e irrepreensível, sem pecados. Efésios capítulo 5, verso 27. Verso 27 diz que Deus se entregou a Ele mesmo, ali na cruz, com a finalidade de apresentar a Ele mesmo. Olha que só Deus mesmo, abençoado, que coisa tremenda. Ele morreu, ressuscitou por você, pela igreja, para apresentar a igreja a Ele mesmo. A Ele mesmo, mas é uma igreja santa e irrepreensível, sem pecados, sem a sua participação, sem você fazer ou deixar de fazer. Foi Ele mesmo que fez. Abençoados, veja bem, nunca tivemos pecado. Você é um filho de Deus impecável. Você nunca teve pecado e também não pode pecar. Não existe essa possibilidade. Sempre fomos vistos por Deus perfeito. Sabe Deus quando Ele está assim... Vamos fantasiar, vamos aqui delirar. Deus está assim, vou ali ver a minha filha Ana Maria que está ali, né? Sabe como é que ela te vê, abençoada? Perfeita, sem pecado. Essa aí é daqui, de Deus aqui do meu coração. É assim que Deus vê o filho, abençoado. Ele nunca vai te ver em pecado. Hebreus capítulo 10, verso 14. Olha o que ele diz. Com uma só oferta, foi a oferta dele ali, na cruz ali, ele se entregou a Ele mesmo ali, ninguém tirou a vida dele, não. Ninguém pegou ele à força, deu um mata-leão nele, botou ele lá na cruz, não. Ele mesmo se entregou, abriu lá os braços lá e mataram ele, tiraram a vida dele. Ele, no terceiro dia, ele ressuscitou com uma só oferta, para nos fazer perfeitos para sempre. Para sempre, não é até você se manter de pé, não é até você, não, aqui eu vacilei, errei, pastor, errei, vou lá me confessar lá. Não, abençoado, você não tem pecados, porque Deus te fez perfeito, e Ele acabou com aquilo que podia te ver em pecado. Agora, o que você tem que fazer? Plantar bem, né? Plantar certo, plantar tranquilo, para viver uma vida aqui tranquila, porque nós lemos aqui, de Deus não se zomba, abençoado, com Deus não se brinca. O que você plantar, você vai colher, abençoado. Isso aí, isso é um decreto de Deus, isso é um decreto. Porque às vezes nós vemos aí muitos abençoados aí, até contei aqui uma vez, tenho 2 minutinhos, eu vou falar. Quando nós conhecemos a palavra, lá na congregação que eu estava,
muitos abençoados receberam, foi uma festa, né? E olha, Deus não nos vê em pecado, e o que eu faço é eu que vou colher. Acho que muitos abençoados não entenderam e saíram desgovernados, né? Igual um carro descendo uma ladeira sem freio. Passou um tempinho, chegava um, chegava outro, todo quebrado, todo arrebentado. Por quê? Não entenderam. Você, o que você planta, você colhe. Deus não vai te ver em pecado não, abençoado, pode ficar tranquilo. Mas cuidado com aquilo que você planta, para você colher bem. Quem planta na carne, colhe na carne. Quem planta no Espírito, vai colher no Espírito. E com uma só oferta, ele nos fez perfeitos para sempre. E para terminar, faltou aqui um verso, aqui, o último verso. 2 Coríntios 5:16. Vamos ler o último verso. Por favor, você que me acompanha até agora. É isso. Muito obrigado pela sua participação. Peço a você que compartilhe aí a mensagem com seus amigos aí, com seus grupos. E, se for possível, também se inscreva no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. E vamos ler aqui, ó, 2 Coríntios 5:16, que diz assim, ó: assim que, daqui por diante, depois que Cristo morreu, depois que Cristo ressuscitou, olha o que ele faz. A ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém conhecemos segundo a carne. Olha, Deus, ele não conhece ninguém segundo a carne. Assim, para te julgar, para te absolver ou para te condenar. Segundo a carne, não, abençoado. Segundo os desejos da sua carne. Não, porque Deus vai me castigar. Não vai, abençoado. Você pode ficar tranquilo que Deus não vai te castigar. Deus não vai pesar a mão, como nossos irmãos lá da religião ensinam. Ó, Deus vai pesar a mão. Não vai, abençoado, não vai. O evangelho é bem claro. Você plantou, você colheu, mas Deus não vai te pesar, porque ele não te vê em pecado, ele não te conhece segundo a carne, ele não te conhece dessa maneira. Não temos pecado. Só você viver uma vida tranquila de filho, que você vai viver muito bem aqui. Abençoados com todas as bênçãos. Compartilhe a mensagem, por favor. Se inscreva no nosso canal aí do YouTube. Abençoados com todas as bênçãos. Neilton Cardoso. Para que essa palavra corra e nós possamos falar, né, para os abençoados que não têm pecado, porque muitos vivem aí no medo, né? Ai, Deus vai pesar a mão porque eu errei, e entram até em depressão, uma tristeza aí, largam tudo porque cometeu um erro. Pessoal, a única coisa que vai acontecer é que você vai colher, né, as consequências do que você plantou. Você aprende, se educa, né? O Evangelho te educa. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Nós que cremos, ele nos educa, o Evangelho nos educa. Aí você vai bem e vai viver bem o tempo que Deus determinar para você nesse corpo de carne. Mas pecado você não tem, e Deus nunca vai te ver em pecado. Porque ele mesmo acabou com aquilo que dava força ao pecado, que era a lei, a transgressão da lei. Tá bom, abençoado? Você é um abençoado com todas as bênçãos. Até a semana que vem. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você que está aí ao vivo, nos acompanhando. E nos ajude aí a fazer essa palavra correr e ser glorificado. E o nosso Pai seja conhecido aí, né? A mente sejam libertas dessa mentira chamada pecado. Abençoados com todas as bênçãos.